Sim. Agora tá. E, gente, boa noite vocês que estão em Minas, boa noite vocês aí dos polos. Hoje nós vamos entrar na competência 4, semana que vem é feriado, e aí a previsão é de terminarmos na próxima com a competência 5. Porém, gente, antes de adentrar a competência 4, quero dar um recado bem importante em relação ao planejamento da redação. Eu não estou 100% ainda. Semana passada estava meio doente. Por mais ou menos uns 98,76, 77. Mas 100% ainda não. Vamos pensar aqui no planejamento da redação. Quando fazemos o planejamento, nós devemos seguir uma linha. Então, vamos colocar aqui introdução, desenvolvimento e a conclusão. E essa linha, ela deve perpassar tudo isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente começou a falar na introdução de um determinado assunto, de um determinado problema, o desenvolvimento deve conter esse problema e a conclusão deve conter também a retomada desse problema. Lembrem-se, na redação, você deve resolver um problema. Então, quando aparecer um tema para você, pense da seguinte maneira: que problema isso pode levantar? E como eu vou resolver esse problema? Vamos pegar a redação da edição passada, a invisibilidade. Né? Só pegar aqui e retomar o tema que eu não me lembro bem. Trabalho de cuidado da mulher. Isso. É o trabalho... A invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher. Isso. Invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher. Vamos pensar aqui. Invisibilidade. Do trabalho de cuidado da mulher. E aí a gente vai pensar nas seguintes questões. Primeiro, a gente não está falando simplesmente do trabalho da mulher. A gente tem que falar da invisibilidade. O que é isso? O trabalho da mulher não é notado. É isso que está sendo dito. Mas não é qualquer trabalho. É o trabalho de cuidado. Opa, eu circulei aqui, então eu tenho que pensar na invisibilidade, eu tenho que pensar aqui também no trabalho de cuidado da mulher. Então, eu não posso falar, por exemplo, de um problema no contexto da empresa, certo? Então, a mulher trabalha em uma empresa e por mais que ela contribua, né, as mulheres estão aí dentro das grandes indústrias, dentro das grandes companhias, só que o homem ganha mais destaque. Isso não é trabalho de cuidado. Você vai tangenciar o tema. Tá? Entendeu? Então, é o trabalho de cuidado. Beleza. Dentro desse tema, quais problemas surgem? Vamos pegar aqui o mais fácil, mais básico, talvez. A ideia de dupla ou tripla jornada da mulher em relação ao cuidado com os filhos. Então, se você disser assim, olha, a mulher, colocando aqui de uma forma bem generalista, a mulher trabalha em casa, quer dizer, trabalha fora, porém, ela gasta
um tempo, um esforço enorme em casa, cuidando dos filhos. Ela quem prepara a comida, né, dos filhos, ela quem arruma os filhos, ela quem participa das reuniões escolares e assim por diante. Vamos colocar um quadro muito típico que geralmente a gente sabe que é a mulher são as mulheres que mais fazem esse tipo de trabalho. Beleza? Surge. Então você já pensou, eu quero falar sobre como as mulheres cuidam dos filhos e isso nem sempre é colocado como um trabalho. Um exemplo. Daí, você pensa no seguinte, como eu vou resolver esse problema? Qual é a problemática que se relaciona com esse tema? Se você falou que a mulher que trabalha em casa, o trabalho da mulher é invisibilizado, porque nem sempre esse esforço no lar computado, por exemplo, foi levado em consideração para a aposentadoria. Você colocou aqui um problema, ou seja, além de a mulher trabalhar fora, o tempo que ela trabalha em casa parece não ser computado nos cálculos da aposentadoria. Tudo bem que mulher acaba aposentando mais cedo que os homens, porém isso é suficiente diante do esforço enorme que as mulheres geralmente desempenham nos lares. E aí você trouxe um problema que a mulher tem um desgaste às vezes maior do que o homem nos trabalhos domésticos e também no trabalho fora de casa, porém não há um incentivo fiscal, um incentivo para aposentadoria e assim por diante. Esse é o problema que você quer abordar. Quando você for resolver esse problema, você vai ter que trazê-lo na sua conclusão. Você vai ter que debatê-lo no seu desenvolvimento e trazê-lo na sua conclusão. Você não pode simplesmente falar assim, diante do exposto, o legislativo deve reduzir a jornada de trabalho, votar leis para que, sei lá, a mulher consiga ou tenha o subsídio para custear uma empregada doméstica, né? Sei lá, alguém trabalha e realiza o trabalho ali para ela, alguma coisa assim. Não, você fugiu do tema, você fugiu do problema. Você abordou um problema, mas você quis solucionar outro. Se o seu problema foi tempo de aposentadoria da mulher, você tem que trazer aqui na conclusão o tempo de aposentadoria da mulher. Se o seu problema foi o fato de a mulher ter um estresse psicológico e emocional, na sua conclusão você tem que abordar a questão do estresse psicológico e emocional. Se o seu problema foi que a mulher é invisibilizada porque, mesmo que trabalhe nos lares, não trabalhe fora de casa, ela não tem o devido reconhecimento material, isso deve ser trazido na sua conclusão. Você não pode falar sobre um problema e tentar resolver outro. Tá? Vamos colocar um outro tema. Evasão escolar. O que é evasão escolar? O abandono da escola. A evasão escolar por parte de jovens. Supondo que a evasão escolar por parte de jovens, você entendeu que o problema para esse assunto está na necessidade de conseguir um trabalho, né, de abandonar a escola para trabalhar, para sustentar a família. Esse foi o seu problema. Na conclusão, você tem que abordar esse problema. Você tem que pensar assim, o poder público deve votar uma lei específica para custear ou para dar um auxílio para os jovens que trabalham, que estudam e têm família, enfim, botar uma bolsa de estudo aí para esses jovens. Um exemplo. Você não pode falar aqui, enfim, se você abordou o problema de que a evasão escolar está acontecendo por conta da necessidade de trabalhar, você não pode chegar na conclusão e falar, olha,
É importante que as escolas sejam mais interessantes. Nesse sentido, as escolas devem criar projetos de ensino mais interessantes para cativar os jovens. Não. Você abordou um problema e quis tratar outro. Não pode ser assim. Pensa sempre numa... Gosto de usar essa metáfora da casa, né? Se a goteira está sendo um problema na sua casa, você não pode resolver esse problema fechando a janela. Você tem que consertar o telhado. Então, a redação é assim. Bom, então, só para fechar essa parte da competência 3, pense no seu texto enquanto um projeto, enquanto uma ideia linear, enquanto uma direção, um direcionamento. Beleza? Dito isso, vamos para a competência 4. Só um negócio aqui. O que é a competência 4, gente? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Tá? Essa competência requer que saibamos como criar uma argumentação através de elementos de coerência e coesão. E especialmente, né, nós vamos dar ênfase hoje na coesão. Vou pegar outra. Nossa, está falhando. Então, nós vamos falar hoje sobre coesão. Tá? Essa é a ideia central da aula de hoje. Observe esse aqui. Esse texto. Esse exemplo aqui de texto, né? Repare que existem partes azuis e partes em rosa. Isso aí vai indicar a coesão entre os parágrafos e intraparágrafo. O que é intraparágrafo? A coesão estabelecida dentro de um parágrafo específico. Interparágrafo, entre os parágrafos. Então, veja que essas palavras em azul, elas indicam o quê? Uma retomada, uma sequência. Então, olha só. Entretanto, embora, assim, tendo em vista que, além disso, e assim por diante. A mesma coisa vai acontecer com a parte em rosa. Olha, diante desse cenário, por outro lado, portanto, indicando o quê? Relação entre os parágrafos. Isso é coesão, gente. Coesão diz respeito à harmonia e à articulação entre as partes do texto. Isso é feito colocando palavras e expressões que fazem conexão, bem como retirando termos que sobram. Tá? Com o uso de conjunções, preposições, advérbios ou opções adverbiais. Vamos imaginar aqui o seguinte. Nós temos esse texto, né? Essa parte, tudo isso aqui compõe um texto. Todos esses núcleos. Só que ele não pode estar isolado. Esses núcleos do texto. Eles precisam estar conectados entre si, como se fossem por forma de engrenagem, né? E aí a gente pode criar tipo uma engrenagem aqui. Imagina que isso aqui seja engrenagem. E essas engrenagens são um ótimo desenhista, gente. Vocês estão vendo aí, né? Essas engrenagens, elas vão fazer com que esses eixos rodem. Vão fazer com que esse motor do texto funcione.
Leia aqui para mim, por favor. Olha só, comigo. Os direitos devem ser para todas as pessoas, independentemente da raça, sexo ou classe. Temos garantia à vida e à liberdade. São direitos fundamentais. É dever do Estado fazer com que o cidadão desfrute disso. Parece que você pegou as falas e foi jogando assim. Temos direito, temos direitos. O Estado tem que prover. São direitos fundamentais. Todo cidadão tem direito. Agora, olha o segundo parágrafo. Os direitos devem ser para todas as pessoas, independentemente da raça, sexo ou classe. Dentre eles, temos garantia à vida e à liberdade. Por isso, tais são chamados de direitos fundamentais. Nesse sentido, é dever do Estado fazer com que o cidadão desfrute disso. Agora você conseguiu fazer com que o texto se relacionasse, as partes do texto estivessem em diálogo entre si. Tá? Houve uma relação entre as partes do texto. O nome disso é coesão. Agora, mais um exemplo. Uma sociedade estruturada é aquela que tem saúde e educação. A saúde é o maior bem de todos. É o maior de todos os bens. É a saúde que faz com que as pessoas possam trabalhar e conquistar outros bens. Já a educação nos capacita para um bom trabalho. Sem educação, a sociedade entra em caos. Por isso, parte dos nossos impostos vão para a saúde e a outra parte dos nossos impostos, né, para a educação. Agora, eu errei aqui, não é impostos não, é impostos. Uma sociedade estruturada é aquela que tem saúde e educação. A saúde é o maior de todos os bens. Ela faz com que as pessoas possam trabalhar e conquistar outros bens. Já a educação nos capacita para o bom trabalho. Sem ela, a sociedade entra em caos. Por isso, parte dos nossos impostos vão para a saúde e parte para a educação. Veja que eu tirei algumas palavras, coloquei o ela aqui, né? Repeti a palavra bens. Poderia ter tirado aqui, né? Conquistar todos os outros. Né? Todo outro tipo de riqueza, enfim, né? E assim por diante. Continuando aqui, tem essa figurazinha aqui sobre a coesão, que ela vai falar sobre a conexão, a associação e a reiteração. Como assim, gente? Estabelecimento de relações sintáticas semânticas, que é a conexão, com preposições, conjunções, advérbios e suas respectivas locuções. Isso aqui, acho que você já tem acesso a esse material, não sei, enfim, mas vou deixar disponibilizado em caso alguém queira. A associação já é a questão da seleção lexical, por antônimos, por diferentes, né, modos de relação de partes com todo e assim por diante. A reiteração, através da repetição por paráfrase, paralelismo, repetição propriamente dita, ou a substituição gramatical, lexical, elipse. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu digo assim, a escola é a maior instituição de uma sociedade. É lá, olha só, lá, advérbio, tá? Lá, que se aprende a viver. Tá? Quando a gente usa também associações, fazendo contrapontos, é uma forma de manter a coesão e retomar o texto também. Vamos dar um exemplo, se você fala assim, uma sociedade que valoriza a educação, tende a oferecer aos seus cidadãos mais qualidade de vida. Por outro lado, o desprezo, olha só, o desprezo à formação, você fez o quê? Um contraponto. O desprezo
Esse aqui está mais para um paralelismo negativo, né? O desprezo à educação leva o indivíduo, ou a sociedade ao caos, enfim. E a ideia de repetição ou reiteração, gente, o que é reiterar? É retomar, é falar novamente. Você pode fazer isso substituindo, por exemplo, escola por colégio, né? Ser humano por pessoas, né? E assim por diante. A gente vai ver alguns tipos, né, dessas substituições aqui. Então, essa aqui é uma nuvenzinha de coesão, eu tirei da internet essa imagem aqui, que eu achei ela bem ilustrativa. Tá? Olha só. Essas duas ideias aqui de coesão. A ideia de conectores e a correlação verbal. Os conectores são os elementos coesivos que fazem a coesão entre as frases. Eles instituem as relações. Tá? Minha garrafa. Tá. De dependência e conexão entre os termos. Esses elementos são formados por conjunções, preposições e advérbios conectivos. Já a correlação verbal diz respeito ao quê? A correlação dos verbos trata da correta utilização dos tempos verbais a fim de garantir a coesão temporal, ordenando os acontecimentos de maneira lógica e linear, o que possibilita a compreensão da sequência dos fatos. Sabe o que acontece? Parece bobo e, de fato, né, é algo simples, né? Só que o uso correto de tempos verbais possibilita ao leitor uma organização na sequência. Tá? Quando você diz assim, a Constituição, desculpa, certo, a Constituição de 88 foi promulgada após um período crítico na sociedade brasileira que dera lugar à democracia. Que dera lugar à democracia. Eu utilizei aqui o pretérito mais que perfeito. Por quê? Eu não coloquei um período sombrio da sociedade brasileira que deu lugar à democracia. Porque eu utilizei, primeiramente, o quê? A Constituição, a promulgação da Constituição de 1988. Eu estou aqui. Aqui estou. De 2024. E aí, eu mencionei, utilizei o pretérito perfeito. Né? Sei lá, o poder público, sei lá, o Congresso Nacional promulgou, não sei se é papel do Congresso Nacional, do presidente promulgou a Constituição, que veio, a Constituição veio, depois de um período sombrio da sociedade brasileira, que dera lugar à democracia. Então, esse período sombrio, que dera lugar, vamos colocar aqui, período que começou em 1964, que foi o regime militar. Eu utilizei aqui o pretérito mais que perfeito. Por que eu utilizo o pretérito mais que perfeito aqui? Porque se eu me refiro a uma ação anterior a outra no passado, eu tenho que usar o pretérito mais perfeito. Então, esse tipo de correlação verbal é de suma importância. É muito precioso no nosso texto
colocar o presente no tempo correto, pretérito no tempo correto, futuro, né? As opções verbais a gente precisa usar com cuidado e assim por diante. Tá? Então, só foi um exemplo para a gente entender aqui. Vamos colocar aqui uma frase, né? É claro que a gente não costuma usar isso no dia a dia, mas eu falo assim, sei lá, cadê seu irmão? Cadê sua irmã, seu tio? Ele foi buscar uma encomenda que chegara aos Correios. Ele foi buscar, então, nós estamos falando aqui no presente, então ele foi, está aqui no pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. A encomenda chegou e a pessoa saiu. Então, isso aqui é a linha do tempo. Estamos aqui no presente. Cadê fulano? Foi buscar uma encomenda que chegara. Então, a encomenda chegou. Na sequência do tempo, isso aconteceu primeiro, depois isso aqui, e agora estamos aqui. Tá? Então, cadê os servidores? Eles foram prestigiar a palestra e acabaram de começar. Então, é a sequência temporal aí. Primeiro aconteceu uma coisa e depois a outra. Então, isso que é o mais crítico. Continuando aí. Vamos entender a coesão referencial. A gente pode... Alguém... Não estou conseguindo ver, professor. Ouço, mas não vejo. Tá. Só que para mim tá normal. Mas alguém está com problema aí? Não vejo, fica oscilando. Muito provavelmente problema na conexão, não? Tem gente falando que tá normal. Olha só, gente. A coesão referencial é feita utilizando pronomes diversos. A gente pode utilizar próprios pronomes e outros mecanismos aí, além de pronomes. Mas vamos pensar aqui nessa frase. Sara mora em Sapiranga, mas Sara nunca foi ao parque municipal. Sara mora em Sapiranga, mas ela nunca foi ao parque municipal. Olha como eu coloquei um pronome aí para substituir a palavra Sara. Léo e Zé são estudantes. Léo frequenta o IFSU e Zé a URGS. Léo e Zé são estudantes. Este frequenta o IFSU. No caso, este seria o Zé, né? Aqui eu acabei, sem querer, fazendo uma inversão aqui. Este frequenta o IFSU e aquele a URGS. Então, gente, tome só cuidado aqui, eu vou depois corrigir essa parte para reenviar para vocês. Que, na verdade, este faz referência a Zé e aquele a Léo, tá? Ele ficou trocado. Olha só as expressões adverbiais de lugar, tempo e assim por diante. Eu estudo no IFSU. Vou para o IFSU todos os dias. Eu estudo no IFSU. Vou para lá todos os dias. Sábado é minha folga. É quando eu durmo até mais tarde. É o sábado que eu durmo até mais tarde. E aqui, sábado é minha folga. É quando durmo até mais tarde. Veja aqui. Estamos utilizando expressões que pronomes, advérbios e assim por diante, que retomam, que apontam para termos já ditos no texto. Beleza? Agora, preste atenção nessa história aqui. Esses dias, eu estava no trem, indo para Porto Alegre. Vocês sabem que a capital fica longe, não é? Tinha um rapaz ao meu lado com uma caixinha de som.
Você acredita que o infeliz ligou o aparelho na maior altura? Eu estava achando que o veículo era só dele. Ele estava ouvindo o Amado Batista. Nada contra o cantor, mas aqui é falta de respeito com os demais passageiros. E essa conduta ética é necessária para vivermos na sociedade. Isso aqui nós estamos diante da coesão lexical. Gente, léxico é palavra. Então, a coesão lexical tem a ver com o uso das palavras. Quando a gente escreve, por exemplo, uma redação, no caso, vamos pegar aqui a evasão escolar. Os jovens saem da escola, beleza. A evasão escolar por parte dos jovens. Eu posso falar o seguinte: os jovens se veem diante da necessidade de estudar e trabalhar. Pessoas dessa faixa etária, faço referência aos jovens. Esses indivíduos, faço referência aos jovens. Diante do compromisso educacional, eu estou fazendo referência ao fato de estudar, é interpelado pela necessidade de buscar uma atividade econômica. Já estou falando sobre trabalho. Veja como nós podemos utilizar palavras que possam fazer referência a esse tipo de termo. Tá? Então, utilizamos sinônimos e termos semelhantes para evitar repetição. Portanto, coesão lexical é o uso de palavras ou expressões sinônimas de algum termo subsequente. Por exemplo, aqui, a capital retoma Porto Alegre. Eu poderia ter dito também a cidade. Você acredita que o infeliz, esse infeliz aqui significa o quê? Qual termo é retomado aqui? Rapaz. O rapaz. Aparelho. Qual termo? Uma caixinha de som. Veículo. No trem. O cara ia de Novo Hamburgo a Porto Alegre aqui. Cantor, Amado Batista. Conduta ética. Respeito. Veja que nós utilizamos diversas palavras e expressões para não repetir termos já utilizados. Vamos de novo aqui. O Campo Sapiranga é cheio de cachorros. Alguns deles ficam brincando com os alunos da escola, enquanto outros dormem nos gabinetes de salas. Maria, servidora que trabalha em uma dessas repartições, costuma postar fotos dos doguinhos em seu Instagram, fazendo uma coleção de imagens bem criativas. Ela deixa suas redes abertas. Então, quem é fanático por quatro patas deve segui-la. Gente, as palavras em destaque substituem quais termos? Vamos pensar aqui, da escola. Qual é o termo retomado aqui? Campus Sapiranga. Uma dessas repartições, gabinete de falas. Doguinhos, cachorros, imagens, fotos, redes, Instagram, quatro patas, mais uma vez, cachorros. Veja aqui que redes está acima, de Instagram. As redes, a palavra redes, a ideia de redes, acima de Instagram. Portanto, nós temos aqui um hiperônimo. Tá? Um hiperônimo. Se eu colocasse assim, feeds, os feeds, estaria abaixo do Instagram, seria hipônimo. Olha como isso aqui faz relação com a competência 2. Tá? Então, eu poderia falar assim, ela deixa suas redes abertas, e você pode conferir os animais
nos feeds e nos stories. Opa, utilizei perônimo e hipônimo. Tá? Se eu disser assim, né, não vai caber aqui porque é muito, seria um preciosismo, seria desnecessário, mas essa rede do Mark Zuckerberg. Quem é Mark Zuckerberg? É o dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, e assim por diante. Então, eu faria referência aqui também ao Instagram. Veja que é possível utilizar uma série de palavras para evitar repetição. De novo, desculpa. Beleza. Nós vamos agora, gente, ver uma outra forma de coesão chamada elipse. A elipse é a retirada, a omissão de algum termo. Uma palavra fica escondida, ela fica subentendida na frase. Né? Então, se alguém chegar aqui agora, né, e aí também, né, o pessoal do campus, perguntar: o que está acontecendo aí? Estamos estudando. A gente responde assim: estamos estudando. Olha, estamos estudando. Tem uma palavra subentendida aí. Qual que é? Nós. Nós somos vós. Nós estamos estudando. Escrevendo assim um garrancho para dar também para ver nos pontos. Nós estamos estudando. Está subentendido. Beleza? Então, isso é a elipse. Continuando. Isso quer dizer que a coesão consiste na supressão, na retirada de elementos que são facilmente identificados ou que já tenham sido mencionados no texto. Tá bom? A omissão dos termos acontece, geralmente, com a substituição por uma vírgula, que pode ser usada em lugar de pronome, verbo, nomes e frases inteiras. Tá? É possível sinalizar isso através da vírgula. Olha só, um exemplo aqui. Traga 2 xícaras de café, por favor. O meu, sem açúcar. O dela, com. Traga 2 xícaras de café, por favor. O meu café, sem açúcar. O café dela, com açúcar. Tá? Então, isso também pode ocorrer. Então quer dizer que a coesão, eu posso utilizar uma palavra sinônima e eu posso simplesmente tirar uma palavra? Exatamente. Olha outra frase aqui. Eu nasci em Minas Gerais e o professor Marcos no Rio Grande do Sul. Qual é a palavra suprimida aqui? Qual é a palavra que eu tirei? Olha, eu nasci em Minas Gerais. Eu realmente nasci em Minas Gerais. E o professor Marcos no Rio Grande do Sul. Qual é a palavra retirada aqui? E aí, pessoal dos polos, qual é a palavra que eu retirei aqui? Exatamente. A palavra, o verbo nascer, né? Nasceu. Eu nasci em Minas Gerais e o professor Marcos nasceu no Rio Grande do Sul. Então, para evitar a repetição, a gente tira. Pedro e Maria vieram morar em Sapiranga no ano passado. Antes, moravam em Novo Hamburgo. Aqui, eu tirei as palavras Pedro e Maria. Tá? Eu poderia trocar aqui, eu quero dar uma coesão ainda maior. Pedro e Maria vieram morar em Sapiranga no ano passado. Antes, viviam em Novo Hamburgo. É uma possibilidade. Tá bom? Só que aqui eu coloquei de propósito para sinalizar aqui a supressão que é o nosso assunto aqui, a elipse.
A omissão de termos é um recurso coesivo aí. Animou meu coração mais do que o marca-passo. O vocabulário omitido é animaria, coração, marca-passo, mais, meu. Qual é a palavra que está sendo omitida aqui? O que vocês acham? Letra A, B, C, D. Exatamente. O verbo apareceria ao fim. Animou meu coração mais do que um marca-passo animaria. Gente, olha só um outro tipo de coesão, por substituição, que ocorre quando um termo longo ou sentenças inteiras são substituídos por nome ou outra expressão equivalente. Ontem, de novo, fiquei 2 horas esperando o ônibus passar. Estou cansado disso. Veja que isso aqui não está substituindo uma palavra, mas sim uma oração inteira. Prestem muita atenção que eu vou falar aqui esse exemplo de Maria e Ana. Eu tenho um negócio muito importante para falar com vocês. Mas prestem atenção que a ideia aqui é substituir não uma palavra, mas uma expressão maior, expressão grande. Beleza? Vamos pensar aqui nesse segundo exemplo. Maria vai se casar na igreja. E Ana disse que quer fazer o mesmo. Gente, parem tudo que vocês estão fazendo aí. Se vocês estão aí nos polos e estão anotando, para um pouco aí de anotar. Vamos ter cuidado com a palavrinha o mesmo. Eu vou escrever 2 frases aqui no quadro. Olha só. Paulo. Então, deixa eu inverter aqui, para ficar mais fácil para a gente entender. Paulo. E disse que Ana conversou com Paulo e disse que o mesmo está bem. Gente, eu já adianto que está errado. Olha só. Isso aqui está errado. Vocês já viram expressões, pessoal aí do polo também, expressões como essas aqui, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra, ou então na reportagem, né, está acontecendo ali, o prefeito da cidade tal dirigiu-se à comunidade durante a solenidade. O mesmo afirmou que irá inaugurar escolas ao longo do ano. O mesmo, prefeito. Por que, gente? Aqui, o mesmo está errado, só que no exemplo que deveria estar certo.
Maria vai se casar na igreja. E Ana disse que quer fazer o mesmo. Por quê? Exatamente. Aqui no quadro, eu estou utilizando o mesmo para fazer referência a um nome, a um substantivo, seja pessoa, seja objeto. Eu estava procurando o meu celular, mas eu vi que o mesmo estava no meu bolso. Não posso falar assim. O mesmo, como pronome, não vai substituir nunca, não pode substituir uma palavra. Pode substituir uma ação. Tá? Qual é a ação aqui? Vai se casar na igreja. E Ana disse que quer fazer o mesmo. Eu posso dizer aqui, dar outros exemplos. Tá? Sei lá, vocês que estão aqui em Sapiranga, estão estudando para o Enem, e vocês do Polo estão fazendo o mesmo. Né? Vocês aqui vão ser aprovados no vestibular. O mesmo vai acontecer com vocês aí do Polo, o mesmo. Ser aprovado no vestibular. Tá? Então, gente, muito cuidado. Não utilizem a expressão o mesmo para substituir cidade, um objeto, uma pessoa, uma palavra. Sempre vai substituir uma ação, uma oração. Beleza? Ok? Então, deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Olha só. Você viu que o acampamento Farroupilha em Sapiranga foi um sucesso? Isso até foi notícia no jornal local. Isso o quê? O acampamento Farroupilha em Sapiranga ser ou ter sido um sucesso. Tá? Então, é uma forma de a gente fazer a substituição aí, a coesão de substituição. Ela pode acontecer por elementos anafóricos ou catafóricos. Lembre-se, gente, que anafórico começa com an, ainda, de antes, e faz referência a termos já anunciados. Catafórico, a termos que ainda, a um termo que ainda será anunciado. Olha só, não teremos aula na segunda-feira. Isso se deve ao feriado do dia do servidor público. E realmente não teremos. A palavra isso faz referência a algo que foi anunciado antes, ou seja, o fato de não ter aula. Referência anafórica. Foi anunciado antes. Exemplo de coesão catafórica. Na semana que vem, só quero saber de uma coisa. No feriado do dia 28 de outubro. Então, isso aqui é uma referência catafórica, ou seja, uma coisa é o elemento de coesão. E no feriado do dia 28 de outubro é o elemento que eu retomei antes. Tá? Então, como ficaria isso aí na redação? Você poderia escrever, sei lá, o tema que a gente colocou, evasão escolar na escola, ou por parte de jovens, né? Você pode colocar assim: a evasão escolar ocorre por uma situação específica. 2 pontos. Há necessidade de buscar um trabalho. Ou há necessidade de trabalhar para sustentar a família. Você colocou isso aqui de uma coisa, de uma situação específica.
para dar ênfase ao que você vai falar. Tá? Se você, olha a diferença. Os jovens estão deixando as escolas por causa do trabalho. Agora, olha a diferença quando a gente coloca assim, ó. Os jovens estão deixando a escola por um motivo específico. A necessidade de trabalhar. Então, isso aí serve para enfatizar. Você pode falar assim. Você poderia muito bem tirar aqui, ó. Eu só quero saber de feriado nesse momento. Beleza. Só que se eu insiro a referenciação catafórica, eu estou dando ênfase. Beleza? A coesão sequencial é feita quando utilizamos conjunções, expressões, coletivos diversos para dar sequência ao assunto. Olha só o texto. Você trabalha o dia todo e mesmo assim vem para o pré-ENEM à noite. Você parece muito dedicada. Vai conseguir a aprovação. Agora eu vou inserir termos que vão fazer relação com as partes do texto. Você trabalha o dia todo e mesmo assim vem para o pré-ENEM à noite. Pelo que percebi, você parece muito dedicada. Se continuar assim, vai conseguir a aprovação. Veja, gente, que eu articulei mais ainda o texto. Tá? Então é importante fazer isso. É importante dar essa articulação, essa ideia de que o seu texto está dialogando entre as partes. Então, para a coesão textual, são utilizados alguns recursos essenciais que contribuem para a harmonia. Ordenar as palavras corretamente nos períodos, utilizar corretamente as flexões nominais, como a flexão de gênero e número. Então, olha, só do primeiro, ordenar as palavras corretamente nos períodos. A gente tem que ter cuidado para transmitir exatamente a informação que a gente quer. Tá? Então, se eu falo assim, um exemplo aqui muito o exemplo que a gente está dando com esse tema da evasão escolar por conta dos jovens. O sistema educacional dos brasileiros, o sistema educacional brasileiro, está defasado por conta do trabalho dos jovens. O sistema educacional brasileiro, ou as escolas, estão sendo prejudicadas por conta do trabalho dos jovens. Você está fazendo um texto sobre evasão escolar dos jovens. E aí você fala que as escolas municipais estão sendo prejudicadas por conta do trabalho dos jovens. Está errado. Você quer dizer que está sendo prejudicada pela evasão, ou seja, porque os jovens estão deixando as escolas para o trabalho, para trabalhar. Não é por causa do trabalho, mas é por causa da evasão. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado de ordenar as palavras corretamente nos períodos. Utilizar corretamente as flexões nominais, flexão de gênero, de número. Por exemplo, a maioria dos candidatos apresentaram propostas. Não, a maioria apresentou. Isso aqui é uma flexão de gênero, uma flexão de número, né? A maioria apresentou. Beleza? Então é muito importante fazer isso também. O uso adequado das flexões verbais, como flexão em número, pessoa, modo, tempo, preposição, conjunção, utilizar, é muito importante. Tá?
Palavras de transição, gente. Essas palavras são aquelas, tipo as que eu usei aqui no exemplo. Diante desse cenário, entretanto, por outro lado, assim, tendo em vista, portanto, além disso. Então, essas palavras de transição, elas são, assim, imprescindíveis para que a coesão aconteça. Tá? Eu coloquei esse quadro aqui. Você está dando para perceber, para ler direitinho, gente? Aí o pessoal... Qual é o sentido? Introdução, começo. Inicialmente, primeiramente, né? Antes de tudo, desde já. Então, como que você poderia utilizar esse inicialmente? Pode ser tanto lá no início da sua redação, lá no início, lá na introdução mesmo, quanto também na primeira frase do desenvolvimento. Você poderia, por exemplo, falar assim: as escolas brasileiras estão sofrendo com um fenômeno preocupante, a evasão escolar dos jovens. E isso tem acontecido por causa da necessidade de eles complementarem a renda familiar, já que o salário mínimo que suas respectivas famílias recebem não tem sido suficiente. Aí, né, você trabalha lá direitinho na tese, apresenta e tal, e aí você passa para o desenvolvimento. Você pode falar assim: inicialmente, pode ser destacado que o poder público, né, o salário constitucional não tem sido observado, visto que a Carta Magna... O que é a Carta Magna, gente? Constituição. Né? Que a Carta Magna diz que o salário mínimo deve suprir necessidades básicas, necessidades de lazer e assim por diante. Inicialmente, você usou aqui essa ideia. Tá? Continuação. Além disso, do mesmo modo, acresce que ainda possível, bem como outros, e assim por diante. Como que você queira comparar duas coisas? Do mesmo modo. Você pode falar assim: este fenômeno, a evasão escolar, é bem presente entre os jovens. Os jovens que têm, que buscam oportunidades em trabalhos mais pesados. Do mesmo modo, as jovens registram, desculpa, do mesmo modo, as escolas registram a ausência das jovens. Ou seja, se eu falei dos jovens, do mesmo modo, as jovens estão passando pelo processo de evasão, estão deixando as escolas. Então, eu dei continuação, continuidade. Quando eu coloco além disso, eu estou acrescentando também. Quando eu... Pode. A Isabelle estava perguntando se posso colocar por falta de interesse, né? Além disso, existe, além disso, ou seja, da necessidade de trabalhar, a falta de interesse também pode, né? Bem lembrado aí. É uma forma de você acrescentar. A conclusão, enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, afinal. Então, gente, cada um desses termos, cada uma dessas expressões, tem sua
finalidade. Afinal, ele não pode começar a conclusão. Então, vamos pensar aqui o que é o desenvolvimento, a introdução, né? Desenvolvimento 2, né? Desenvolvimento 2, e por fim a conclusão. Dessa forma, cabe aqui no início. Dessa forma, nesse sentido, cabe. Agora, o enfim não caberia no início da conclusão. O enfim seria lá no fim da conclusão. Ou seja, vamos acompanhar aqui. E esse seja o parágrafo de conclusão. Tá? Parágrafo de conclusão. Aqui onde está esse asterisco, você poderia começar. Dessa forma, cabe ao poder público, na pessoa ou na representação do ministro da Educação, fazer tal coisa, ou o ministro, dessa forma, o ministro da Educação deve fazer tal coisa. Aqui pode colocar dessa forma. Agora, aqui, no último, né, vamos pensar aqui que seja, né, esse pontinho aqui vermelho, essa bolinha vermelha. Na última linha, penúltima linha, enfim, você pode colocar um afinal. Dá para fazer assim, olha, eu não vou falar toda a proposta de intervenção, mas só para a gente entender. Dessa forma, o ministro da Educação deve criar um projeto de permanência na escola, em debate com a comunidade escolar, para que, olha a finalidade, para que os estudantes consigam concluir a sua formação básica. Aí sim, no lugar onde tem aqui a bolinha vermelha, afinal, uma sociedade com cidadãos formados tende a prosperar. Enfim. Aí, beleza. Afinal, ou quando você usa em suma, também caberia, né? Aqui, tanto no asterisco quanto na bolinha aqui. Em suma, diante do que foi exposto, né? E na garganta começou a ideia de tempo, pessoal. Logo após, ocasionalmente, posteriormente, atualmente, enquanto isso, imediatamente, não raro, concomitantemente. Agora, tomem cuidado com uma coisa. Qual é o tipo textual que estamos abordando? Dissertativo argumentativo. Não é narrativo. A gente precisa ter cuidado para não transformar nossa redação em uma contação de história. Eu posso colocar o logo após? Sim. Ocasionalmente, também. Por exemplo, se eu cito assim, os jovens recebem, ou os jovens têm deixado as escolas logo após terem constatado a necessidade de trabalhar. Lá, dá para fazer, dá para colocar uma coisa assim. Ocasionalmente, geralmente, de vez em quando, tem essa ideia. Tá? Não raro é quando a gente coloca que há alguma coisa frequente. Então, você para assim, você para e pensa assim. O problema da corrupção política no Brasil é, não raro,
constatado ou explícito nas páginas do jornal, dos jornais. Tá? Então, é uma forma de você usar também. Conformidade, igualmente, segundo, conforme, também, de acordo com. Tá? Quando, por que, gente, que isso é importante? Só dando uma pausa aqui. Por que isso é importante? Já vi várias redações utilizando esses conectivos aqui de uma forma diferente. De uma forma a dar um outro sentido. Por exemplo, vou pegar aqui um texto, todos nós conhecemos, que acho que a maioria deve conhecer, que é aquela parte do Pai Nosso, né, da Bíblia. Fala assim, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse mas aí é uma conjunção adversativa. Né? Olhando assim, em minha observação, não caberia uma conjunção adversativa aí. Não nos deixe de tentação e nos livre do mal. Tá? Claro, tem um porquê disso acontecer, de ser traduzido assim. Mas não é o caso. Só que perceba que, às vezes, nós utilizamos uma conjunção para dar um outro sentido. Que acaba dando um outro sentido do que a gente quer. Então, eu já vi redação, por exemplo, a pessoa fala assim, é necessário combater a corrupção no Brasil. Aí a pessoa coloca uma expressão do tipo igualmente, a burocracia ajuda a coibir casos de desvio de verbas. Poxa vida, é necessário combater a corrupção. Ok. Igualmente, a burocracia dificulta o desvio de verbas. Como assim? Não caberia o igualmente aí. Caberia o quê? A esse respeito, sobre isso, quanto a isso, a burocracia ajuda ou dificulta desviar o dinheiro, enfim. Quer falar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. Trabalhando os coletivos, aí um deles apareceu paralelo a isso. Paralelo a isso se encaixa porque é uma ideia de oposição ou é algo tipo, da mesma condição? O paralelo a isso pode ser utilizado das duas formas. Tanto de oposição quanto de concordância. Tá? Eu posso falar o seguinte. Vamos pegar o exemplo aqui do investimento no esporte e o investimento na educação. Eu posso dizer assim, o poder público destinou uma verba significativa para estudantes que optaram por competir nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos Escolares. Paralelo a isso, houve também um recurso destinado para a manutenção dos laboratórios escolares. Eu também posso utilizar uma ideia de oposto. Tá? Eu posso falar o seguinte. Conforme o Congresso Nacional, não havia verba para a construção de escolas. Paralelo a isso, houve um recurso destinado aos partidos políticos. Né? Ou seja, paralelo ao mesmo tempo. Então, você pode utilizar o paralelo tanto para o positivo quanto para o negativo.
consequência, né, daí, por isso, de fato, em virtude de, assim, naturalmente. Então, a ideia de, se alguma coisa aconteceu e teve consequência, por isso, de fato, por causa disso, em virtude disso, assim por diante. Exemplificação. Esclarecimento. Então, por exemplo, isto é, a saber, em outras palavras, ou seja, quer dizer, rigorosamente falando, e assim por diante. Tá? Gente, nós vamos ler uma redação aqui para a gente. Não, antes da leitura da redação, aquele outro PDF, Uhum. o PDF da competência 4, nem sei se eu te mandei a redação, eu te mandei, deixa eu só. Na redação, talvez. Vou, inclusive, mandar a redação aqui para você. Eu acho que não mandei não. Seu WhatsApp está aberto? Né? Manda primeiro. Não tem como Tá. WhatsApp agora. Vou mandar aqui no e-mail. Vai ter meu seu e-mail, Eder? Pedro Sampaio. Aqui, achei. Mas primeiro a gente vai ver o outro arquivo, esse aqui. Não sei se ele está ali. Aqui fala sobre os operadores argumentativos. Não sei se ficou ok aqui para vocês verem. Não, é melhor. Isso. Isso aqui retoma aquilo que eu estava falando antes. Tá? Operadores que somam argumentos a favor da mesma conclusão. Também, ainda, nem, não só, mas também. Isso aqui, ó, não só, mas também é um só. Não só isso, mas também tanto, pontinho, como, tá? Operadores que indicam um argumento mais forte na escala a favor da mesma conclusão. Inclusive, até mesmo, nem mesmo. Ou seja, se você diz que se, olha só, se a escola, ou se, sei lá, as atividades desinteressantes, vamos dizer outra forma, as atividades escolares desinteressantes não podem ser uma razão para a evasão escolar. Nem mesmo o trabalho, ou as atividades desinteressantes não justificam a evasão escolar. Nem mesmo a necessidade pelo trabalho deve justificar. Então, é quando você usa uma escala mais forte ainda. Aqui também a gente percebe, né, eu já mencionei outros casos, né? Contra-apoio argumentos, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, embora. Né, introduzem uma conclusão em relação a argumentos apresentados em enunciados anteriores.
eu tenho que passar com extremo cuidado. Por quê, por quanto, pois, assim por diante. Comparação, alternativo, ou, quer, seja, seja. Tá? Então, não se usa, por exemplo, seja através de política pública ou de iniciativa privada, não. Seja através de política pública, seja através de iniciativa privada. Se você utilizar ou, você tem que concluir com ou. Quer, você tem que utilizar quer. Quer por meio de dinheiro público, quer por meio de iniciativa privada. Tá? Deixa eu ver se tem outro aqui mais específico. Não, não tem. Gente, agora a gente vai utilizar, ou a gente vai ver uma redação. Cara, eu acho que nesse computador aqui, você poderia depois pegar salvar a redação no pendrive com a página do computador? Eu vou passar aqui para... A redação já está aqui? Ótimo, obrigado. Porque, gente, essa redação aqui vai nos ajudar a... Ué, Do meio. não veio aqui, não. Esse aí. Veio que tá com o nome específico. Abriu Mas aqui. esse mesmo, esse mesmo. Hã? Dá pra abrir esse mesmo. Mas não abriu aqui, não. Olha como é que tá. Mas eu acabei de ver por aqui. Aí. Gente, por que nós vamos fazer a leitura dessa redação? Porque nós estamos nos aproximando aí. Olha como é que tá. 2021, tá vendo? Ah, tá. Poderia ter sido aí, né? Nós estamos nos aproximando já da conclusão do nosso curso. E essa redação vai nos dar uma condição de passar pelas 4 competências, mas enfaticamente a ideia de coesão. Tá? Olha só. Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional de sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. Vamos, primeiramente, entender aqui a sequência que ela utiliza. Ela expôs uma sequência. Ela faz uma exposição. Quem foi Nise da Silveira? Espera-se que ela fale sobre tratamento médico, tratamento humanizado, alguma coisa nesse contexto relacionada à humanização, enfim. O repertório dela é um repertório legitimado, porque Nise, ela revolucionou a psiquiatria brasileira. Então, ela é uma médica, foi uma médica, né? Se não me engano, lá de Alagoas, ela era alagoana, assim, e ela lutou, assim, tem um filme, inclusive, sobre ela, que Glória Pires a interpreta, muito bom. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto. Também existe uma carência de
representatividade desse grupo nas mídias. Olha só, gente. Vamos pensar aqui uma coisa. Temos dois núcleos aqui, pensando na tese. Na tese. Qual é a tese dela? Mas antes de a gente ver a tese, isso ocorre. A palavrinha isso aqui retoma qual ideia? Isso, olha. O sofrimento, o fato de indivíduos com patologias mentais ainda sofrerem, né, por causa dos estigmas. Isso aqui, a palavra isso, retoma isso aqui, olha. O sofrimento, o estigma que essas pessoas sofrem. Né? Tudo bem. E por quê? Veja que acontece uma progressão. No Brasil, a gente está vendo pessoas sofrendo porque falta de informação e uma carência de representatividade desses grupos nas mídias. A palavra falta, que texto, ela é sinônima da palavra carência. Então, ela não poderia dizer assim, isso ocorre, pois faltam informações, bem como representatividade. Não. É melhor dividir aí a ideia. Faltam informações e também existe uma carência, existe uma falta de representatividade. Carência. E coesão. Isso aqui é um elemento de coesão. Então, nós temos aqui duas teses. O ponto de vista dela é estigma social por conta de sofrimento mental ocorre por falta de informação e por carência de representação na mídia. Ok? Ao ler o texto, eu espero ver que essa pessoa mencione isso, essas duas ideias. Olha só como é que ela começou. Primeiramente, ela iniciou o argumento dela colocando aquela ideia de palavras que retomam o sentido de início. Né? Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Hã? Oi? Primariamente. Primariamente. Primeiramente, é. Eu li primeiramente, assim, foi primariamente. Tá? É a mesma coisa. Primeiramente, primariamente, enfim. Aqui, ela coloca uma outra expressão, sob essa ótica. O que ela quer dizer com sob essa ótica? Cuidado com palavras como sob e sobre. Sob é abaixo. Abaixo dessa ótica, ela está falando o seguinte, olha. Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceito. Ela está dizendo que ignorância causa
preconceito. Como que ela desenvolve essa ideia? Sob essa ótica. A partir, né, com vista de, olhando através dessa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. O que ela fez aqui? Chamou um outro repertório. Dessa vez ela foi para a pintura, ela foi para a história, ela foi para a biografia de um ícone do Ocidente, né, que é Vicente Van Gogh. O ocorrido com o artista. Olha só a expressão o ocorrido. Ela significa o quê? O ocorrido significa o quê? Ter sido alvo de agressões físicas e psicológicas. O ocorrido com o artista retoma qual palavra? Qual termo? Vicente Van Gogh. Pode ser presenciado no escopo social brasileiro. Isso que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Gente, ela partiu da ideia de ignorância, olha, a falta de informação, ignorância, informações incorretas sobre o tema. Então, a ideia central dela é o desconhecimento. A tese, aqui, desconhecimento. Então, ela vai retomar a ideia de desconhecimento através desses mecanismos. Este processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Vamos lá. No parágrafo, o que ela fez? Ela destacou que a ignorância cria preconceito. Deu um exemplo com Vicente Van Gogh, associou o exemplo de Van Gogh ao que acontece no Brasil, associou o fenômeno no Brasil à falta de informação correta sobre o tema, a falta de a propagação de informações incorretas sobre o tema, e concluiu dizendo o quê? Essa ideia destaca que a pessoa não consegue viver em sociedade. E aí ela conclui, ela fecha o parágrafo dizendo, dessa forma, aqui, no lugar de dessa forma, poderia ser o que também? Nesse sentido, assim. Como consequência disso, em suma, né, daria para colocar esse em suma aí nesse parágrafo, em suma, também, né, outro sim ficaria da ideia de também, né, de igualmente. Não sei se ficaria legal. Ficaria também a ignorância, outro sim. Destarte, né? Eu não gosto dessa palavra, não tem gente que gosta de usar. Tá certo, destarte. A ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Ou seja, ela o tempo todo está enfatizando aqui, gente, o quê? A falta de informação, o desconhecimento.
Só que ela simplesmente colocou a culpa na educação? Ela colocou a culpa nas famílias? Não. Ela chamou essa pessoa, no caso, né? Ela chamou para o texto dela a noção de desconhecimento em relação aos estigmas, à questão da doença mental, ao sofrimento mental. Beleza? Ok? Vamos pensar aqui um pouco nessa estrutura. Trocando um tema. Vamos pegar aqui o tema o preconceito contra pessoas idosas no trabalho. Se a gente fosse escrever sobre esse tema, daria para usar essa mesma estrutura. Primariamente, ou primeiramente, enfim. Né? Se eu coloquei que o preconceito contra as pessoas idosas nasce por conta de uma visão equivocada a respeito do envelhecimento, e essa visão diz que, né, as pessoas idosas são incapazes de algo, né, eu tenho que usar exemplos nesse sentido. Eu tenho que pegar aqui, por exemplo, e falar, primariamente, ou em primeiro lugar, o preconceito contra idosos no trabalho, eu tenho que ser bem enfático, surge pela errônea ideia de que as pessoas desse grupo são que a idade torna essas pessoas incapazes. Aí eu tenho que dar o quê? Um exemplo. Eu tenho que citar, sei lá, ou um fato social, uma teoria social, uma ilustração através de um filme, de uma música. Né? O ideal é tipo, citar o repertório no primeiro período, ela colocou nos dois o repertório nos segundos períodos. E o ideal é fazer isso. O repertório é em toda parte. Tá? A colega aqui perguntou, pessoal, do polo, que talvez não tenha ouvido, se o ideal é citar o repertório do primeiro ou do segundo. Você fala do primeiro ou do segundo parágrafo? Não, depois do... Sim. O primeiro... Se eu quiser iniciar o primeiro desenvolvimento, já falar do repertório, e depois eu continuo. Pode. Você pode falar, ela poderia começar assim, olha. Primariamente, utiliza-se como ilustração o caso de Vicente Van Gogh. Poderia. Tá? Tem que ver o que vai caber mais aqui. Você poderia falar assim, em primeiro lugar, destaca-se que a relação com os mais velhos pode ser entendida à luz da teoria de Bauman, de que vivemos em um período líquido em que os relacionamentos são frágeis, não sei o quê, e tal. Enfim, você usou Bauman no primeiro período, não tem problema. Tá? Inclusive, daria para concluir com uma ideia, um repertório. Você poderia falar tudo isso e falar assim, dessa forma, verifica-se que tal ideia está alinhada com a teoria disso desenvolvida pelo filósofo tal, e que deve ser superada na sociedade brasileira. Tá? Uma frase muito interessante, você pode apontar um problema
Prestem bem atenção, gente. Você pode apontar um problema aqui, né, no desenvolvimento 1, se apresenta um problema que encerra o seu período, o seu parágrafo, dizendo assim, assim, é necessário que tal contexto seja superado na sociedade brasileira. Essa frase, mas é uma frase meio que pronta, sim, é uma frase pronta. Mas ela te ajuda a ter uma luz sobre o que vai escrever. Então, eu poderia falar o seguinte, olha, esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Diante disso, a visão distorcida deve ser superada. Essa visão distorcida sobre pessoas com sofrimento mental deve ser superada na sociedade brasileira. Ela colocou de outra maneira. A ignorância, ela está afirmando o que ela já falou. Isso, gente, é argumentação. Estamos aqui diante de um exemplo clássico de argumentação. Tá? Portanto, assim, né? Enfim. Então, vamos colocar essa argumentação em uma estrutura um pouco mais fácil de a gente perceber. Vamos pegar um tema do cotidiano. Se você fala assim, se eu digo para você, olha, eu vou fazer uma festa às 7 horas da noite. Você fala assim, olha, eu trabalho até às 6 horas. Meu trabalho fica em Porto Alegre. Geralmente, eu saio do trabalho e venho de ônibus, trem até Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo até Sapiranga, eu demoro mais 30 minutos. Portanto, não vou conseguir chegar às 7 horas. Então, olha a sequência. Eu consigo concluir que não vai dar tempo de chegar às 7 horas. Se eu saio 6, levo 50 minutos para chegar a Novo Hamburgo, mais 30 minutos para chegar aqui, logo não vou conseguir chegar a tempo. Entendeu? Então, eu usei esse exemplo para que a gente perceba que é isso que está acontecendo aqui no texto, pessoal. A ignorância contribui para a estigmatização. Eu consigo chegar a essa conclusão. Por quê? Primeiramente, né, ela afirma o que ela tinha dito aqui antes, né? Depois, cita Van Gogh, relaciona a ideia que está acontecendo no Brasil e que são resultantes de ideias falsas, informações incorretas, e aqui ela conclui assim. E aí, olha a palavrinha que ela utiliza, coletivo. Para não repetir o quê? Sociedade, para não repetir aqui grupo, né? Não sei se você vai utilizar grupo aqui, mas ela utiliza o coletivo. Então, nossa, a garganta começou a atacar. Demais ainda. Então, uma outra dica. Muito provavelmente, você vai escrever alguma coisa relacionada à sociedade. Já imagine as palavras que você vai utilizar no seu texto. Coletivo, sociedade, convívio cidadão, população, comunidade. Então já pensem aí, porque é uma palavra cara. Você vai utilizar. Tipo, inevitavelmente. Né? Ademais, a carência de representatividade. Opa, olha só. Ela falou da desinformação, do desconhecimento. Tá?
ignorância. Então, tudo isso aqui, quando você colocar, gente, isso aqui serve também para o que a gente falou na aula passada, no projeto de texto. Quando você colocar a sua tese, seu ponto de vista, você vai ter que pensar assim: quais são as palavras que se relacionam com isso? Ignorância, desinformação, falta de conhecimento. As palavras, desconhecimento, as palavras e as ideias estão relacionadas a esse eixo, tá? Se ela tivesse colocado aqui como um dos pontos que desenvolve, que fomentam o preconceito, né, o estigma, se ela tivesse colocado aqui a falta de políticas públicas, quais seriam as palavras ou os termos que ela poderia utilizar aqui? Ela poderia utilizar omissão governamental, descaso estatal, e outras nesse sentido. A palavra seria omissão, descaso. Pode falar. Olha, a Isabel estava perguntando se caberia o termo negligência. Caberia, sim. Por quê? A palavra negligência significa você não fazer o que você deveria ter feito. Tá? Isso aí é negligência. No caso, se você conseguir provar que o governo não está fazendo o que deveria ser feito, ok. Por exemplo, se você disser assim, o governo, a Constituição garante que o salário mínimo deve ser suficiente para garantir moradia, lazer e uma série de outras questões que estão ali. Verifica-se que a média de um aluguel no Brasil é de R$ 1.000, frente à cesta básica, que é de mais R$ 1.000. Vamos colocar aqui valores redondos. Para um salário mínimo, que atualmente está em R$ 1.500. Sendo assim, o poder público é negligente em garantir a quantidade mínima defendida pela Constituição. Então, você consegue mostrar que, se o poder público não cumpre essa parte da Constituição, ele está sendo negligente. Tá? Você não pode falar que o governo não faz nada. As escolas públicas no Brasil são de péssima qualidade. Você não pode falar isso. Você pode dizer que existem dificuldades na educação no Brasil. A gente sabe que existem. Aí, beleza. Agora, claro, também a gente não pode culpar o governo por causa de botar tudo na culpa do governo. Você tem que saber argumentar. É por isso que a gente chega a essa conclusão aqui. Logo, isso acontece por causa disso. Tá? Deixa eu correr um pouco aqui, gente. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO, Euphoria, ou Euphoria, no caso,
mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar, ilustrado pela protagonista Rue, que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença. Olha só. Essa redação aqui tirou nota 1000. Cometeu um desvio aqui de coesão, mas só foi um. Então, não custou a nota dela. De maneira responsável. Contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que, quando possuem papel, muitas vezes são de personagens secundários, e não há um aprofundamento em sua história. Ela falou que, gente, carência de representação na mídia. Gente, já estou terminando, tá? Carência de representação na mídia. Ela citou uma série. Nessa série, ela deu um exemplo da protagonista, ela deixou claro que é protagonista, e falou, olha, é o que deveria acontecer, mas ainda é pouca a representatividade. Por quê? Quando acontece, essas pessoas com transtorno mental são personagens secundários. E não há um aprofundamento na história. Deste modo, olha só a ideia de conclusão. Deste modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Ela conseguiu provar que a ideia da carência é um problema para o estigma? Conseguiu. Ao ler esse texto, a gente chega a essa conclusão. A falta de representatividade agrava o estereótipo. Se há estereótipo, há preconceito. Né? E, consequentemente, agrava ainda mais a ideia de baixa representação. Tá? Então, gente, para concluir aí, na aula de hoje, a gente viu os mecanismos de coesão e eu tentei também fazer um apanhado dessa redação a fim de construir, de conduzir a visão pelas outras competências, ou seja, como que ela se mantém ao tema. Ela usa aqui, por exemplo, o transtorno bipolar, ela utiliza acima também uma outra ideia aqui ela vai falar sobre doença psiquiátrica, enfim. Aqui nessa conclusão, né, a gente vai ver na próxima aula. A gente vai programando para verificar isso aqui na próxima aula. Tá? Mas isso aqui a gente percebe um projeto de texto que ela começou com uma ideia e ela vai concluir com essa ideia. Tá? Inclusive aparece a palavra aqui, ó, paralelamente. É bom pensar. Mas pode ser. A Isabel perguntou sobre pode colocar o repertório em cada parágrafo. Sim. Gente, lembrando que o repertório é de onde você tira a sua ideia. Tá? Aqui ela utilizou o filme, depois ela utilizou, antes, né, ela utilizou a história de Van Gogh. Você pode utilizar um fato histórico no Brasil. Você pode utilizar, por exemplo, um provérbio popular e trabalhar em cima desse provérbio para ilustrar como que a sociedade percebe um fator e assim por diante. Tá? Isso aí é a utilização de um repertório também. Então, você pode utilizar um livro, no primeiro parágrafo, no segundo você utiliza outro, no terceiro outro. Tá? E aí, eu só
quase, né? Quase não, a gente já terminou aqui mesmo. Mas fica uma dica aqui para vocês. Eu repito. Peguem um livro sobre direitos. E aprenda uma noção importante desse livro. Direitos humanos, sei lá, você pode pegar um livro, esqueci o nome poxa, eu estou ruim de memória. É um livro que fala sobre lugar de fala, né? Esse termo deve ser entendido com bastante cuidado, mas é um livro que fala sobre lugar de fala. E aí ela fala sobre como que a vivência das pessoas em um determinado contexto permite um aprofundamento naquela ideia, né? Então, se você viveu num contexto assim, de comunidade, favela, enfim, você está partindo daquele lugar. Não é que você tem o direito absoluto de falar daquilo, mas você está partindo daquele lugar. E aquilo ali é a sua identidade. E aí aquilo ali te ressalta um direito de liberdade de expressão, não sei o que e tal. Aí, você aprendeu esse conceito, aprendeu essa ideia, você pode usar em favor do seu texto. Sempre em favor do texto. Fazendo com que o texto ampare o seu repertório. Bom? Ok? É isso aí, gente. Obrigadão. Lembrando que segunda-feira é feriado. Hã? Aí na outra está previsto